programa Espaço Ideal Viver Vinhos. Estamos hoje com o encontro em torno dos vinhos Falesco e o Paulo de Carvalho faz parte da família Falesco. Eu queria que você me falasse onde fica a Falesco. Olha, a Falesco está localizada perto da cidadezinha de Orvieto, bem na fronteira entre a região da Úmbria e a região do Lácio, né? Para muitas pessoas que não têm pouco contato com a Itália, a região do Lácio é a região, seria o estado de Roma, né? Porque todo mundo conhece Roma, ninguém sabe qual que é o nome do estado de Roma. E essa parte norte do Lácio existe uma região vinícola muito importante, principalmente dedicada aos vinhos brancos. E a Falesco se desenvolveu a partir dos anos 80, começou a produção de vinhos tintos sempre da mesma região e conseguimos conjugar, seja brancos e tintos, ligados principalmente a esse território. A Úmbria, de certa forma, vivia à sombra do Toscana, mas como é uma região de vinhos, né, produtora de vinhos, vocês se estabeleceram lá e estão até hoje, produzindo um dos vinhos mais importantes da Europa. Isso é verdade. Olha, essa coisa da sombra da Toscana é muito interessante, porque o que a gente conta quando a gente recebe esse tipo de... quando algumas pessoas fazem esse tipo de pergunta para a gente, é que a Toscana ou o Piemonte são regiões importantes na Itália, principalmente porque tiveram a sorte de ter pessoas ou famílias que acreditavam no território. Então a gente sempre acreditou que a qualidade de um vinho não vem somente, né, do território, de um terreno, de uma posição. Então se a gente for falar até de grandes produtores italianos como Angelo Gaia ou Piero Antinori, se essas pessoas tivessem nascido, né, na Úmbria, eles teriam construído os mesmos impérios que eles construíram hoje. Então a Úmbria, ela nunca teve inveja no que diz respeito à qualidade da Toscana. A única coisa é que a Toscana foi um pouquinho mais famosa porque teve uma história mais longa do que a Úmbria. Aliás, o pai do Renzo e do Ricardo, ele costumava vender uvas para alguns produtores toscanos. Então ele produzia uvas na Úmbria e vendia para alguns produtores toscanos. Então a gente procurou sempre respeitar o território. Então a qualidade vem não só da posição, de uma posição geográfica, mas principalmente de quem está por trás da produção, de quem acredita naquilo que está fazendo. Ô Paulo, eu gostaria que você me falasse um pouco também sobre as uvas. Para a nossa produção, as uvas mais importantes, as castas mais importantes são o Sangiovese, o Merlot, Cabernet, Trebbiano, Malvasia e a Rocheto, que é uma casta indígena, autóctone, né? Em italiano eles costumam dizer indígena, é uma casta autóctone da região do Lácio. Essas uvas são as principais uvas que a gente utiliza na produção dos nossos vinhos. Qual a vocação para a produção dos vinhos Falesco? A vocação, a gente procura ressaltar partindo do território, não? Então a gente procura dar prioridade ao frescor, à acidez, que são típicas daquele território no que diz respeito aos vinhos brancos, né? Então a gente procura ressaltar essas características. Os nossos vinhos brancos, eles têm um pouquinho mais de acidez, um pouquinho mais de frescor e uma ótima mineralidade. No que diz respeito aos vinhos tintos, as castas, elas obtêm naquela região uma longevidade mais importante. Então a gente procura diminuir o nível de produção, né? A gente procura estar aí entre o que diz respeito sempre às castas tintas, entre 1 kg e 1,5 kg por planta, para obter um certo tipo de qualidade, porque aquela região consegue aumentar a concentração de alguns elementos que são importantes para os vinhos tintos. Qual a sua produção de vinhos? A gente está produzindo por volta de 2,5 milhões de garrafas entre vinhos tintos e vinhos brancos. Me fala um pouquinho também como vão os negócios aqui no Brasil. Olha, o Brasil é um grande desafio, porque é um mercado muito competitivo, é um mercado importante, meta de tantas vinícolas do mundo inteiro.
mas a importância que a gente está dando a esse mercado está ajudando os resultados. Eu sou convicto e posso dizer que hoje o mercado brasileiro para Falesco é um dos mercados que mais está crescendo, devido ao empenho, devido à dedicação que nós estamos colocando no mercado, devido também ao meu orgulho pelo meu país. E qual a expectativa da Falesco para o Brasil? A expectativa da Falesco no Brasil é estar na maioria das cartas de vinhos dos restaurantes mais importantes no Brasil inteiro e, principalmente, além disso, entrar na cabeça dos brasileiros, né? Ser visto, acho que a Falesco tem que ser vista com carinho da parte do consumidor, né? Então, o consumidor, a nossa estratégia, digamos assim, nosso objetivo é fazer com que o brasileiro, quando tem a oportunidade de ver um vinho Falesco, ele tenha emoção e consiga abrir uma garrafa de Falesco e ter um ótimo jantar e um ótimo almoço. E como se comporta o mercado mineiro em relação ao vinho? Olha, o mercado mineiro eu acredito que seja um dos mais difíceis, porque o mineiro é um pouquinho mais desconfiado, né? Mas isso é bom porque a gente consegue até testar alguns produtos e isso ajuda a entender muito o funcionamento do mercado. Então, é um teste, é um modo de ver o mercado de uma maneira muito mais específica e até mais, digamos assim, de dar mais oportunidade de aprender. Então, acho que uma vez que a gente consegue entrar na cabeça do consumidor mineiro, a gente consegue entrar na cabeça do consumidor, digamos assim, no Brasil inteiro. Eu queria que você desse uma dica de um vinho da Falesco para o nosso telespectador. Eu acho que o vinho da Falesco, que hoje representa mais o nosso território, representa mais a nossa família e o aspecto da qualidade, é o Tellus, que é o nosso Syrah em Purim, né? 100% Syrah, e representa principalmente a nossa parte Lácio, né? A parte da região do Lácio, onde as uvas têm um potencial muito maior do que diz respeito aos vinhos tintos. Paulo, muito obrigada, sucesso aqui no Brasil, em todos os seus empreendimentos e programa Espaço Ideal junto com você e com a Falesco. Muito obrigado pela entrevista, para mim é um grande orgulho poder trabalhar com vocês. Muito obrigada. Programa Espaço Ideal Viver Vinhos em uma harmonização com vinhos da Falesco. Estamos aqui no restaurante Est de Henrique Passino e ele vai nos falar um pouquinho sobre a harmonização e sobre os pratos que serão servidos durante a degustação. Como os pratos eles são originários da região do Lácio e da Úmbria, das regiões centrais da Itália, a gente escolheu pratos típicos dessas regiões, principalmente para o primeiro e para o segundo prato. O primeiro prato é um maltagliate com um molho de cordeiro trufado. O prato é uma porchetta romana, que é um prato muito tradicional, é um leitãozinho recheado, assado por várias horas, e eles combinam muito bem com os vinhos, que são vinhos bem encorpados, bem característicos, então são pratos interessantes, ainda mais essa porchetta que está realmente muito gostosa. La donna è mobile, qua più maledetto, muto acceso di pensiero. E para antepasto a gente tem uma brusqueta de polenta, em vez de pão, com cogumelos e com papel mantecado. La donna è mobile, qua più maledetto, muto acceso
E a sobremesa é uma panacota com frutas vermelhas, que é uma sobremesa um pouquinho mais do norte da Itália, do Piemonte, e a gente acompanha com o vinho do Piemonte também, que é de importação da Fine Fruit. Sempre una mobile leggiadro viso, il pianto in riso è menzognero, la donna è mobile, quasi un maledetto, muto acceso di pensiero. Ô Henrique, e acaso que prima por fazer comidas totalmente regionais da Itália? A ideia foi fazer um restaurante italiano o mais próximo possível de uma casa italiana. A gente segue receitas que nem os restaurantes na Itália fazem. Já se adaptou há muito tempo para ser mais prático. Então, por exemplo, bolonhesa a gente faz com a carne picada e não com a carne moída. São várias características que deixam a comida bem mais caseira. E outras características, por exemplo, usar menos sal, menos alho, que o brasileiro está acostumado. Então é uma cozinha muito parecida com a cozinha que você vai encontrar numa casa na Itália, na casa de família na Itália. É uma comida simples, mas muito saborosa. Isso não quer dizer que de vez em quando a gente não tem um prato elaborado com trufa, ou com alguma coisa que também é comum lá. Né? E agora é uma cozinha muito tradicional, a gente não inventa pratos, não mistura, não tem essa fusão de comida mineira com comida italiana. Seria como você viajar para a Itália um pouquinho sem sair de Belo Horizonte. O programa Espaço Ideal do Venha Vinhos. Fique conosco. La donna è mobile, quasi un maledetto, muto acceso di pensiero. Leva essa flor, fala pra ela. Não dá pra viver assim, não dá pra viver assim. Pra te ver, espero que algo aconteça. Pare de enfrentar com a dor, não esquente a cabeça. O que passou, 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 passou. Leva essa flor,